Bora falar de futebol, bora falar da semana do Flamengo, da semana quente do rubro-negro. Campeonato Brasileiro, semana passada venceu o Atlético Mineiro. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo conseguiu uma vitória gigante diante do Atlético Mineiro pela 17ª rodada. No meio de semana, enfrentou o Olímpia e venceu no Maracanã, lotado. Claro que tem rubro-negro que tá dizendo que o Flamengo poderia ter vencido por mais de 1-0. Claro que o Flamengo poderia ter conseguido uma vantagem maior, ter feito 2 ou 3 gols para ir mais tranquilo para o Paraguai semana que vem. Mas uma vitória é sempre vitória. Essa semana também a gente poderia dar o nome essa semana de Semana de Pedro. O que mais se falou foi da situação do problema do Pedro com o preparador físico. O grupo diz que o elenco já demonstra que já foi superado. O próprio presidente, na inauguração do museu, ele diz também na coletiva que o problema já foi superado e que se o Benfica quiser contratar o Pedro, ele pode vir, pagar a multa e levar o Pedro. Hoje tem Campeonato Brasileiro, hoje tem rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai falar um pouquinho da rodada, vai falar um pouquinho desse jogo, da provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o Cuiabá. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bora pro vídeo. Uma semana bem complicada para o Flamengo, né? Impressionante, o Flamengo vence, o Flamengo nos últimos 22 jogos, o Flamengo perdeu um jogo apenas e parece que a crise está instalada no Flamengo. É algo impressionante. Se a galera tem gente que fala que o torcedor do Botafogo fala que tem coisas que só acontecem no Botafogo, mas é impressionante, parece que tem coisas que só acontecem no Flamengo, porque o Flamengo tá bem, o Sampaoli vive o seu melhor momento no clube. Ele agora, nesse exato momento, o Sampaoli parece que consegue juntar desempenho e resultado, e o Flamengo, mesmo assim, é uma panela de pressão. Essa semana, com alguns restícios da situação do Pedro, que começou lá no jogo, a bomba estourou semana passada no jogo contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo venceu, uma vitória gigantesca diante do Atlético Mineiro lá em Minas, 2-1, nunca é fácil vencer lá, e o Flamengo venceu, conseguiu se manter ali em segundo colocado do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo, ao invés de comemorar, né, o clima ser leve, o torcedor ficar feliz, o elenco se encher de moral, e aconteceu o problema lá com o preparador físico, com o nosso jogador, com o Pedro. Pedro que é letal, excelente centroavante, mas que demonstra que foi muito mal assessorado nessa situação. O Gabigol está suspenso para esse jogo de hoje, diante do Cuiabá, e nós vamos saber no campo, daqui a pouquinho vamos falar de Flamengo e Cuiabá, vamos saber no campo se o Pedro hoje entra no jogo, se entra bem na partida e que faça gol, né? Porque a função do Pedro simplesmente é fazer gol. Mas vamos falar um pouquinho do Flamengo e Olímpia do meio de semana. O Flamengo, logo depois da vitória gigante contra o Atlético Mineiro, jogou no meio de semana contra o Olímpia, Maracanã lotado, mais uma vez, a torcida fazendo festa, sempre presente a torcida do Flamengo, é o 12º jogador, para alguns não é nem o 12º jogador, é o primeiro jogador, é o primeiro que entra em campo, é o torcedor do Flamengo. E o Flamengo, um jogo difícil contra o Olímpia. O Olímpia veio para o Maracanã pronto para fazer um jogo bem de marcação, com muita briga, com muita luta. Os caras bateram muito durante o jogo, o juiz permitiu também que o Olímpia estabelecesse essa maneira de jogar, e inverteu algumas faltas, também não gostei da arbitragem no Maracanã. E se os caras do Olímpia bateram no Maracanã, imagina jogando na casa deles, com a torcida deles lá presente, torcer para o Flamengo não pegar um juiz caseiro, porque isso aí pode causar alguns problemas para o Flamengo lá no Paraguai. Lembrando que a sede da Conmebol fica no Paraguai, então fica todo esse suspense se o Flamengo vai ser prejudicado ou não. Mais uma vez, né, vários clubes já foram prejudicados em jogos do Libertadores da América, e agora o Flamengo vai ter esse jogo difícil, um jogo extremamente traiçoeiro, esse jogo contra o Olímpia. Deve ser um jogo extremamente complicado para o Flamengo no Paraguai. Os caras vão vir com uma postura muito semelhante à do Maracanã, com um time muito aguerrido, um time que marca muito, que briga muito pela bola. Com certeza vai tentar jogar no erro do Flamengo, e o Flamengo não tem que jogar com maturidade, com inteligência, com vontade. Evidentemente não dá para ganhar a Libertadores somente com técnica. Todo mundo sabe que, tecnicamente falando, o Flamengo é melhor que o Olímpia, mas só com técnica não ganha a Libertadores. O Flamengo precisa ir para o Paraguai
pronto para uma guerra, para uma batalha, porque é exatamente isso que ele vai encontrar por lá. Um clima de guerra, um clima hostil, que é bem típico de Libertadores, e o Olímpia acredita que vai passar, perdeu no Maracanã por 1-0, os caras vão acreditar até o fim que é possível. O Flamengo vai ter que jogar, fazer um jogo perfeito, e se precisar ganhar na guerra, vai ter que jogar para ganhar na guerra. Se precisar de jogar na técnica, vai ter que jogar na técnica. O Flamengo tem que estar pronto para qualquer possibilidade no Paraguai. Se precisar ganhar nos pênaltis, vai ter que ganhar nos pênaltis. Pode ensaiar a cobrança de pênalti também, Sampaoli. Pode ensaiar a cobrança de pênalti, que se precisar a gente vai ter que ganhar nos pênaltis. E tem que ter uma cabeça, principalmente se for para os pênaltis, tem que ter uma cabeça boa para tentar enfiar a bola lá dentro e tentar se classificar. Não importa a forma, é guerra na próxima semana no Paraguai. E aí, já deixou o like? Se inscreve aí no canal, pô. Curte, compartilha e a gente vai falando de Flamengo aí e da rodada do Campeonato Brasileiro. Falando em rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada que começou ontem, no sábado, com alguns jogos, os jogos mais importantes para o Flamengo, que a gente vai falar aqui. Fluminense venceu o Palmeiras por 2-1, um resultado que foi bom para o Flamengo, já que o Palmeiras se mantém ali com 31 pontos, né, o mesmo número de pontos do Flamengo, e o Flamengo hoje, se ele consegue um empate ou uma vitória, que é o que a torcida espera, diante do Cuiabá, jogando em Cuiabá, o Flamengo mantém a segunda colocação e pode, quem sabe, aí até se aproximar um pouco do Botafogo, que tem um jogo difícil contra o Cruzeiro em Minas Gerais. O resultado do Fluminense e Palmeiras foi bom para o Flamengo. O Goiás venceu o Fortaleza por 1-0, mexe na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. O Santos ele empatou com o Atlético do Paraná em 1-1 na Vila Belmiro. O Santos, que joga um futebol horroroso, é o pior time do Campeonato Brasileiro, é o time que apresenta o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Assisti um pouquinho do jogo Santos e Atlético do Paraná. Realmente, o Santos ele vai brigar para não cair. E aí hoje, completando a rodada, teremos alguns jogos que, dependendo dos resultados, o Santos pode entrar ali na zona de rebaixamento. Eu acredito que o Santos, se entrar na zona de rebaixamento, vai ser muito difícil sair lá do buraco, né? A única salvação do Santos é os demais times, né? É ter time pior do que eles. Mas pelo futebol praticado, hoje o Santos ele pratica o pior futebol ali daqueles times que estão ali na parte de baixo da tabela. O Vasco hoje enfrenta o Grêmio, né, que é um jogo importante tanto para Flamengo, tanto para Vasco. Por quê? Para o Santos também, importante jogo para o Santos, porque se o Vasco vence, ele sobe um pouquinho na tabela, se aproxima um pouco mais do Santos. Porém, se o Vasco vencer o Grêmio, é importante para o Flamengo, porque não permite que o Grêmio ultrapasse o Flamengo na classificação. É a gente de olho em todos os jogos aí da rodada para saber, né, o que é mais interessante para um, o que é menos interessante para outro. Bora falar de futebol de olho na rodada do Campeonato Brasileiro e sempre atento aí aos resultados que são importantes para o Flamengo. Hoje é a penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno vai encerrar semana que vem, então tem muito campeonato pela frente. Não dá para o botafoguense que está comemorando já o título, que está olhando, está de olho na taça. Calma, ainda tem muito campeonato pela frente ainda. E o Flamengo vai enfrentar o Cuiabá. Flamengo! Que será às 20 horas. Lembrando que tem live com o Papo Flá Maior, meio-dia ainda hoje. A gente vai estar lá na live falando muito desse jogo aí, da provável escalação. E a provável escalação do Flamengo, o Flamengo que deve vir com alguns desfalques para esse jogo contra o Cuiabá. Gabigol e Arrascaeta estão suspensos para esse jogo. O Pedro vai provavelmente iniciar no time titular. É certeza, Pedro vai começar no time titular. E o Pedro, como nós falamos até na live ontem, no canal Papo Flá Maior, o Pedro ele traz uma pressão muito grande para cima dele por conta de todo aquele problema lá com o preparador físico. Antes, o Pedro entrava nos jogos sem a pressão de ter que resolver. Agora não, agora o Pedro entra nos jogos com a pressão de ter que resolver. Por exemplo, se não fizer gol hoje contra o Cuiabá, aquela pressão tipo, Pedro, e aí Pedro, você não queria ser titular? Aí, agora você é titular, agora resolve o jogo. O Flamengo deve entrar em campo, provável Flamengo que vai enfrentar o Cuiabá, provável Flamengo, que a gente vai dar uma escalação aqui que a gente não sabe, vai saber na hora do jogo, né? A gente vai saber uma hora antes, mas a provável escalação é
Matheus Cunha no gol, o Wesley, titular absoluto da nossa lateral direita, Fabrício Bruno, pode ser Fabrício Bruno, pode ser o Sampaoli, pode mexer ali na zaga também, pode colocar o Pablo no lugar do Fabrício Bruno, Davi Luiz ou Léo Pereira, provavelmente também, ou Rodrigo Caio. Rodrigo Caio pode reaparecer hoje também, né? São dúvidas. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas, né? Até porque o Felipe Luiz está machucado. Meio campo, o Flamengo pode... São várias possibilidades no meio campo hoje. Ele pode começar com o Alan, ele pode começar com o Thiago Maia, mas provavelmente, vamos lá, vai. Thiago Maia, Gerson, Cebolinha, e aí ele pode aí colocar 3 no ataque, ele pode colocar... Luiz Araújo, pode colocar Pedro, Luiz Araújo e mais um atacante ali, a gente não tem certeza, né? A gente só vai saber uma hora antes. E o Sampaoli mexe muito na equipe, realmente é muito difícil acertar a escalação do Sampaoli diante de tantas mudanças. Vitor Hugo também pode completar o meio campo, o menino Vitor Hugo que vem jogando bem, 2 meninos que vem comendo a bola no Flamengo, Vitor Hugo e o Wesley titular absoluto da lateral direita. É isso aí, galera. Daqui a pouquinho, meio-dia, tem live no canal Papo Fla Maior. A gente vai falar mais de Flamengo por lá. Então, se inscreve no canal aí, ó, curte, compartilha aí, ó. E a gente vai falar de Flamengo juntos. Bora! Bora falar de futebol e mais tarde tem rodada do Campeonato Brasileiro e mais tarde tem Flamengo, 20 horas, Flamengo e Cuiabá. Bora falar de futebol.